Boa, estamos aqui de volta, agora com a segunda apresentação. Já estamos aqui com a apresentadora Érica Lisboa Nunes, ela é engenheira civil, dentro da universidade, o Centro Universitário Euro-Americano, desenvolvido junto com Bernardo Antônio, o trabalho de análise comparativa de estabilidade de métodos de alteramento de barragens de rejeitos. E, nesse momento, Érica, a sua apresentação já está gravada, então vamos pedir ao técnico para inserir, para logo depois entrar com sua parte de exposição junto com o professor Camilo. O tema do artigo é análise comparativa de estabilidade de métodos de alteamento de barragens de rejeito. Introdução. O Instituto Brasileiro de Mineração informou que o setor apresentou um acréscimo de 36,2% no ano de 2020 em relação ao ano de 2019 e que a produção de minério de ferro representa 66,36% da participação no faturamento do setor neste mesmo ano. Através do beneficiamento, é possível separar por diversos processos o minério de ferro do material que não tem valor comercial. Esse material, ele origina o rejeito de minério de ferro, que é contido pela barragem de contenção de rejeito. A barragem de contenção de rejeito, ela é construída inicialmente com um dique de partida e esse dique de partida, ele é elevado gradualmente com o fim de acumular mais resíduos. Esse processo é denominado de alteamento e pode ser executado geralmente por 3 formas diferentes: a montante, a jusante e a linha descendente. Devido a algumas rupturas de barragens de contenção de rejeitos que tivemos no Brasil, foi a Mariana, em 2015, e em Brumadinho, em 2019, ambas construídas pela técnica de alteamento a montante, foi publicada uma lei, a lei de número 14.066, onde ela proíbe a construção ou o alteamento de barragem de contenção pelo método a montante. Pelo contexto nacional de segurança, esse tipo de barragem percebe-se que os métodos de alteamento estão relacionados diretamente com a estabilidade dos taludes das barragens de contenção de rejeito. Dessa forma, esse trabalho propõe-se em analisar, comparar as características de cada método de alteamento a fim de identificar a influência dos métodos de alteamento nas estabilidades do barramento, materiais e métodos. O artigo ele tem uma abordagem qualitativa que tem o intuito de analisar e comparar a estabilidade do barramento de contenção de rejeito, alteadas a montante, a jusante e a linha descendente. As análises serão realizadas com auxílio do Programa Computacional GeoStudio 2020. Em específico, as análises serão feitas através do Stick W, onde ele será usado para fazer a análise de fluxo da água no barramento, e o Slope W, que será utilizado para fazer análise de estabilidade do talude do barramento. Inicialmente, pegamos, através do trabalho de Araújo 2006, alguns critérios para fazer o dique de partida, que foi uma base de 80 metros, com 20 de altura e uma crista de 10 metros, onde esse dique servirá de base para os alteamentos subsequentes e serão relacionados em 3 incrementos de 5 metros para os 3 tipos de alteamentos. Os parâmetros geotécnicos utilizados foi
buscados em literaturas e para ser considerados parâmetros fiéis às propriedades do rejeito de minério de ferro. Inicialmente, foi utilizado o programa do STIP-W, onde ele vai definir a linha pisométrica, o comportamento do fluxo de água dentro do barramento e a distribuição das poropressões. Fizemos a modelagem. Na modelagem, tinham que colocar algumas condições e colocamos uma condição saturadas para todos os materiais que compõem o barramento em regime permanente, uma carga hidráulica máxima do reservatório afastada a 150 metros do talude de montante, para que formasse uma praia de rejeito, onde essa praia de rejeito ela servirá de base para os alteamentos que serão feitos pelos métodos a montante e a linha de centro. Nos métodos de alteamento a jusante, a linha de centro, foi adotado filtros verticais elevados até a cota máxima do nível do reservatório e os filtros horizontais ao longo da base até o talude de jusante, ambos com espessura de 1 metro. No caso dos alteamentos a montante, adotou-se enrocamento no pé do talude de jusante. Assim que finalizamos a análise de percolação, os resultados eles foram transferidos para o programa computacional SLOOP-W para ser realizados as análises de estabilidade de talude a jusante. Para esse análise, adotou-se o critério de Morgan-Price, baseado na teoria do equilíbrio, e adotamos também o fator de segurança de 1,5 relacionado ao talude de jusante submetido à percolação permanente com o reservatório na cota máxima, seguindo a linha do Comitê Brasileiro de Barragem. Resultados e discussões. Aqui serão apresentados separadamente os alteamentos para que possamos fazer a comparação. Nos alteamentos a montante, foi visto que os vetores do fluxo indicam o sentido da percolação, que vai do talude de montante para a jusante, tanto no maciço quanto na fundação. Além disso, é possível observar que a linha pisométrica ela infiltra no pé do talude de montante no último alteamento e segue ao longo de todo o maciço, podendo aflorar no talude de jusante do primeiro alteamento. Isso é preocupante, porque devido à força de percolação da água, pode ocorrer a formação do fenômeno piping e refletir também na estabilidade do barramento. Na análise de estabilidade, observou que tivemos um fator de segurança menor que o mínimo, que foi de 0,824. Pode-se justificar a localização da superfície de ruptura, que está abaixo dos alteamentos pelo fato da parte da sua base estar apoiada na praia de rejeito, formado pelo alteamento anterior, caracterizado por ser composto de materiais não consolidados. Já na linha de centro, percebemos que a existência dos drenos impacta significativamente na determinação da linha freática. Percebemos que a linha freática não atinge os alteamentos, fica exclusivamente na praia de rejeito e no dique de partida. Esse comportamento é resultado da ação de drenos instalados na estrutura, principalmente os filtros horizontais na base do dique, o que reforça a importância destes filtros ser bem dimensionados. Na análise de estabilidade, obtivemos um fator de segurança de 1,413, conforme apresentado. Nota-se que a superfície de ruptura transpassa tanto o dique de partida quanto os alteamentos. Acredita-se que, aumentando a inclinação dos taludes de jusante, pode ser que alcancemos o fator de segurança
imposto pelo comitê. Já no alteamento ajusante, conforme podemos observar, a continuação da drenagem interna nos alteamentos representadas pelos filtros inclinados é de grande importância para não permitir a saturação dos taludes a jusante, conforme pode ser visto. Após a análise de estabilidade, obtivemos um fator de segurança satisfatório de 1,620. Ele pode ser explicado não somente pelo controle da percolação dentro do barramento pelos drenos, bem como pela geometria resultante após os alteamentos. E os alteamentos foram executados sobre superfícies compactadas e com controle tecnológico na fase da sua execução. Então, isso elimina as incertezas do apoio da base dos alteamentos existentes pelos métodos a montante e a linha de centro. Conclusão. Comparando os métodos construtivos, os alteamentos a jusante tende a demonstrar ser mais eficiente, pois traz mais segurança e estabilidade à barragem, de modo que, quando se faz a compactação dos rejeitos usando os alteamentos, diminui-se os índices de vazios e, consequentemente, vamos diminuir também a possibilidade de ocorrer recalques, além de também de possibilitar o controle construtivo. Já o método a montante, ele é um método construído sobre o rejeito depositado e nos leva a ter uma maior dificuldade no seu controle, na sua execução e nas propriedades geotécnicas. E assim tende a apresentar baixa resistência, podendo provocar os mecanismos de rupturas. Quanto ao método de linha de centro, trata-se de um alteamento intermediário e tem menos risco do que o montante e mais que o jusante. Um dos pontos positivos e que possui facilidade na sua execução e que tem presença de drenos verticais, e metade dos alteamentos ocorre pelo método a jusante. Muito obrigado a todos pela presença. Bom, retornando agora ao vivo, nós estamos com a Érica e o professor Camilo. Faça suas considerações, professor. Fique à vontade. Boa tarde, novamente, boa tarde, Érica, Lisboa, parabéns aí pelo trabalho, né? O Contec fica muito satisfeito, né, de ter a sua contribuição. Eu tenho algumas perguntas, Érica, mas, assim, e alguns comentários, mas aí a gente vai ver também se tem aí perguntas da plateia. Eu vou colocar a primeira aqui, e aí você me responde. Se não tiver mais ninguém, só a gente vai perguntando mais. Então, a primeira, Érica, que eu fiquei com uma dúvida com relação ao seu trabalho, porque você utilizou como base, né, uma proposta de Araújo 2006, correto? E não ficou claro para mim esse protótipo de barragem de rejeito, se ele é um caso real, se ele é um caso imaginário, não sei. Eu queria que você me tirasse essa dúvida. Ele é um caso hipotético, eu peguei com base nele, porque eles pegavam, a ideia dele era pegar uma barragem que já existia, só que ele pegou parâmetros de cada um e criou essa barragem hipotética. Aí como achei interessante o modelo da barragem, eu peguei para fazer as minhas modelagens do trabalho. Perfeito. Agradeço a resposta. É importante, né, porque aí você parte de algo mais, digamos assim, ajustado, né, e algo que já foi trabalhado em outro artigo, e aí você consegue, né, aplicar e tirar conclusões interessantes para aquele modelo hipotético.
eu te pergunto, você está interessada ou você pensa em utilizar esse tipo de metodologia em algum caso real? Né? Não sei se bom, quem leu o seu trabalho percebeu que você cita ali na introdução o desastre, né, os desastres de Mariana e de Brumadinho, né? E você também ratifica lá que eles utilizaram o método do alteamento a montante, né? Então, eu já aproveito, além de perguntar se você pretende aplicar nessa sua metodologia em algum caso real, como você mesmo apontou no seu trabalho, existe aí um relatório de segurança de barragens, né? Que existe uma boa quantidade de barragens sob risco, né? Então, se você pretende aplicar esse estudo em algum local como esse, e aproveitar e já lhe perguntar, assim, como você visualiza, assim, a importância do seu trabalho, né, os seus resultados com relação a Brumadinho e Mariana, né, assim, há um certo choque, né, porque por esse seu trabalho, que aparentemente você pegou um modelo hipotético, né, não, você pega um modelo hipotético, né, e você aplica 2 softwares para verificar a questão do fator de segurança, estabilidade de taludes, e aí, eu não sei, há uma complexidade no trabalho que você fez, mas aparentemente é um resultado que nos diz, como a gente estava indo pelo caminho errado, né, em termos da escolha dos métodos de alteamento. Então, eu queria que você fizesse essa reflexão também. Então, a primeira, com respeito à aplicabilidade num caso real, e a segunda, como você visualiza essa situação, né, de se deparar como engenheira, né, com um resultado que vai contra a metodologia que estava sendo aplicada e que terminou causando aí 2 desastres que marcaram o Brasil e vão ficar, são marcas, né, cicatrizes eternas que vão ficar no nosso país. Bom, eu não pensei nessa hipótese ainda de aplicar em algo real ainda, mas pode ser que futuramente, como você comentou aqui comigo, possa ser que eu venha a pensar mais a fundo sobre isso. Em relação à importância, foi bem no começo, eu vi que estava muito se falando de barragem de rejeito, eu não tinha um pouco de conhecimento, eu fui averiguar. E existem ainda muitas barragens aqui no nosso Brasil que tenha construído com esse método. E ele foi barrado hoje em dia, ele não pode ser mais construído, e se eu não me engano, até dia 22 de fevereiro de 2022, eles têm que ter as construtoras têm que dar uma solução para esses outros métodos, esse método, para ele não poder ser mais utilizado. Então, acho que é vantajoso, porque para não acontecer mais acidentes como aconteceu em Mariana, em Brumadinho, para que não aconteça, sendo que aqui no Brasil a gente tem só do plano que eles colocaram, são 435 mais ou menos barragens de rejeito. Perfeito. Será que a Erika caiu? Não? Tem uma. Ela deve ter caído. Tem uma Acho que foi só o vídeo, não? Foi só o vídeo, não né? Sei. Vamos aguardar alguns segundos aqui, mas eu tinha uma pergunta a ser realizada pelo pessoal que está assistindo, Rômulo. Eu não sei se há chance dela retornar. Poderíamos fazer uma pausa, eventualmente, se ela não retornar às 15 horas, a gente volta com a nova apresentação. Se ela voltar antes, em condição de fazer a interferência, a gente lê a pergunta do chat. Ao técnico aí, eu acredito que o melhor é a gente dar um aguardo aí para as 15 horas. Mas, se houver a necessidade, eu acho bem interessante que o tema que eu ia até sugerir se ela está no mestrado, ou coisa assim, porque ela fez o trabalho, provavelmente, na graduação, junto com um professor, viu, Camilo? E o tema, como é muito pertinente, eu ia até perguntar a ela se ela não queria ampliar numa pós-graduação a aplicabilidade disso, fazendo ela mesma, não o Araújo, o levantamento de uma barragem base, né,
e, quem sabe, uma consultoria, porque eu te digo, esse tipo de serviço, o pessoal da área de mineração deve estar louco para ter um norte, e se ela consegue fazer essa soma de modelos e atingir o objetivo, eu com certeza acredito que é muito positivo ela até prosseguir, porque ela se empenhou, né, ela conseguiu interagir mais de um programa para obter os dados, e aí era o momento dela multiplicar. Mas, Érica, eu não sei se está mais presente, eu acho que ela... Me permite um comentário, Soane? Fica à vontade. Ela voltou, ela retornou. Érica. Então aproveita e faz a pergunta para ela, né? Érica, existe aqui uma pergunta do Rômulo Brendo, que ele pergunta qual o procedimento de manutenção em barragens como essa. Na verdade, ele queria mais, era uma ideia, não talvez do modelo da sua simulação, mas como fazer manutenção em algo assim. Você, se tiver algo a comentar, a gente tem ainda uns minutinhos antes de fechar o nosso horário. Fique à vontade, ou alguma consideração que você queira. Você ouviu a pergunta? A pergunta está conseguindo? Está sem áudio? Érica? Oi, agora eu estou escutando. Opa, ótimo. Érica, é o seguinte, houve ainda uma interferência dentro do grupo que está nos assistindo, em que Rômulo pergunta qual o procedimento de manutenção em barragens como essa, quer dizer, esse tipo de barragem, se você pode incrementar. Eu sei que o trabalho foi uma modelagem, foi muito de uma simulação, mas a parte de manutenção, se você puder ainda dar alguma contribuição ou alguma consideração final, fica à vontade. Dentro do Comitê Brasileiro, eles têm um plano de manutenção, onde tem vários critérios e várias formas que as construtoras têm que fazer esse tipo de manutenção. Tem um prazo certo, e eles têm, além de fazer essa manutenção, eles têm que estar sempre, o comitê sempre está avaliando se essas empresas estão com todas as ocorrências. Eu não sei falar muito afinco sobre a parte de manutenção, mas para quem se interessa a saber, dentro do comitê brasileiro tem falando, e na Agência Nacional de Mineração também tem falando sobre o assunto. Se eu não me engano, tem uma cartilha que explica direitinho todo o passo a passo. Eu até estava falando aqui com o professor Camilo, que você, por ter mergulhado nessa parte de modelagem, uma coisa tão importante como realmente é um tema pertinente atualmente, eu não sei se você se encontra em atividade profissional ou pensa em pesquisa e seguir em frente, em pós-graduação, não sei, porque você do trabalho se apresenta como egressa, você encerrou engenharia civil. Aí eu digo a ele, né, e passo para você, já que você estava fora de contato, a importância de alavancar, quem sabe, não mais o Araújo, mas a Érica ser uma que possa pegar um modelo de barragem aí dentro do leque de oportunidades que você possa ter, até porque tem muita empresa interessada no tema, e que possa você mesmo extrair os dados base, fazer algum modelo e, quem sabe, orientar, através desse modelo, a aplicabilidade e ser para você uma alavancagem de consultoria e de pós-graduação. Você tem todo um potencial, eu vejo aí, de repente, não perder essa oportunidade de incentivar você a seguir, porque é algo extremamente importante esse campo de pesquisa. Não é à toa que foi selecionado aqui dentro do grupo do Contec, porque isso chama muita atenção, tá certo? Faça as suas considerações, que a gente ainda tem alguns minutinhos antes de encerrar o nosso momento aqui. Eu só tenho a agradecer ao Contec e a vocês pela participação. Eu, no momento, ainda não estou trabalhando, mas estou pensando em fazer, quem sabe, um mestrado em geotecnia, e é isso aí. Muito obrigada. Ótimo. Soane, tem uns minutinhos, gostaria de fazer um comentário, né? Ela é engenheira civil,
Eu sou engenheiro civil também, inclusive eu tenho muito interesse na área de barragens, né, e trabalhei com barragem de terra, né, é uma disciplina optativa, na época que eu fiz a graduação era uma disciplina optativa, e eu cursei barragem de terra, e é com água, né, Érica? E o rejeito é outro conteúdo, né? Então você aí tem outras, né, densidades, e aí você tem uma diferença muito grande quando você sai daquele formal, né, da barragem de terra, para esse outro caso, que chamam de barragem de rejeito. Eu preferiria que fosse dique, né? Porque o dique é que tem aquela definição de separar a água, de evitar que o conteúdo passe para outro lugar. A barragem normalmente tem o conceito de acumular para utilizar, né? Aí fica. Mas, enfim, o conceito pegou, né? Barragem de rejeitos. E aí, se você puder falar nesse finalzinho sobre essa sua experiência aí como engenheira civil, né? E entrando nesse tema que certamente a gente não vê em todos os cursos formais de engenharia civil, pelo menos naquela primeira formação, né? Você normalmente vai ver numa especialização ou em outra formação mais avançada. E aí ver como que foi essa sua experiência, né? Não é muita gente que atua nesse tema, né? Na verdade, eu caí de cabeça no tema por conta de todas essas coisas que veio acontecendo. Aí por orientação, eu já gostava do tema, comecei a conversar com alguns professores meus, e ele adorou a ideia, e a gente abraçou minha ideia, a gente pesquisou sobre o tema e fomos para cima para a gente tentar fazer esse projeto, esse artigo, e deu tudo certo. E na faculdade eu vejo que não tem muito. Já na minha instituição, não tenho que agradecer ao Neuro pelos professores que tem lá, eles sempre colocam nas matérias de barragens, eles falam um pouco sobre barragem de rejeito. Então, eu aprendi um pouco, gostei e me aprofundei mais sobre o tema. É isso aí. Perfeito, Pois é, parabéns. Exato, Obrigada. Parabéns mesmo. Então, Érica, estamos aqui encerrando a sua parte de apresentação. Às 15 horas irá iniciar uma outra apresentação. Eu peço ao técnico que dê aquela breve intervalo, não tem comerciais, mas é um breve intervalo para a gente arrumar a próxima apresentação. Voltamos às 15 horas. Com certeza, Érica, adorei a tua participação.